Eles nasceram juntos, envoltos no mesmo lençol fino de hospital, chorando quase em sincronia. Gêmeos. Dois corpos pequenos que só se acalmavam quando estavam próximos. Nos primeiros dias, dividiam o mesmo berço improvisado, como se o mundo ainda fosse pequeno demais para separá-los. Mas aquele vínculo silencioso não foi levado em conta quando os adultos começaram a decidir seus destinos. A adoção veio carregada de expectativas, mas também de escolhas duras. O casal que apareceu queria apenas um bebê. Não dois. O sistema permitiu. E assim, diante de pessoas estranhas, um dos gêmeos foi colocado em braços que cheiravam a novidade e esperança. O outro permaneceu no berço, observando sem entender por que o calor conhecido havia desaparecido. Não houve despedida. Apenas ausência. Quem ficou não chorou mais alto. Chorou sozinho. Passou por colo em colo, por noites longas e nomes temporários. Quem foi adotado cresceu sem saber que deixará metade de si para trás. A separação não foi violenta, mas foi definitiva. E naquele momento silencioso, algo invisível foi quebrado. Dois irmãos deixaram de ser nós para se tornarem ele e o outro. E essa divisão ainda iria ecoar por muitos anos. O gêmeo adotado cresceu em uma casa organizada, com fotos nas paredes e rotinas bem definidas. Recebeu carinho, educação e oportunidades. Ainda assim, havia nele uma inquietação difícil de explicar. Uma sensação constante de que algo faltava, mesmo sem saber o que. Às vezes, era um aperto no peito sem motivo. Outras, um sonho repetido com alguém que ele não conseguia reconhecer. O irmão que ficou conheceu outra infância. Cresceu entre instituições, mudanças e promessas que raramente se cumpriam. Aprendeu cedo a não criar expectativas, a não se apegar demais. Mas, curiosamente, carregava a mesma sensação de vazio. Um sentimento estranho de perda, mesmo sem memória concreta do que havia sido perdido. Como se parte de sua história tivesse sido arrancada antes que pudesse ser lembrada. Ambos cresceram em mundos diferentes, mas compartilhavam a mesma ausência. Nenhum dos dois sabia explicar porquê. Era como caminhar a vida inteira com uma pergunta sem resposta. E enquanto o tempo passava, o destino começava, silenciosamente, a preparar o momento em que essas duas histórias, tão distantes, seriam obrigadas a se olhar de frente. Com o passar dos anos, o gêmeo adotado começou a fazer perguntas que não tinham resposta fácil. Perguntas sobre origem, sobre semelhanças que via em pessoas desconhecidas, sobre sonhos estranhos que sempre terminavam com uma sensação de perda. Seus pais adotivos ofereciam amor, mas evitavam detalhes. Não por maldade, mas por medo de despertar dores que julgavam desnecessárias. Do outro lado, o irmão que cresceu sem adoção carregava sinais semelhantes. Uma curiosidade insistente sobre o próprio passado, um interesse incomum por datas, hospitais antigos, nomes que apareciam em documentos esquecidos. Ele sentia que sua história começava no meio, como um livro com as primeiras páginas arrancadas. E isso o acompanhava em cada tentativa de criar raízes. O mais inquietante era que ambos, sem jamais terem se visto, sentiam a mesma coisa ao olhar no espelho. Familiaridade e estranhamento ao mesmo tempo. Como se aquele rosto dissesse que não estava completo. Esses sinais não gritavam, apenas sussurravam. Mas alguns sussurros, quando ignorados por tempo demais, acabam encontrando outra forma de serem ouvidos. O reencontro não começou com um choque, mas com uma coincidência simples. Um comentário, uma fotografia antiga, um nome mencionado fora de contexto. O gêmeo adotado encontrou um documento guardado por acaso, dobrado com cuidado excessivo, como quem esconde algo até de si mesmo. Não havia respostas claras, apenas pistas suficientes para despertar uma coragem que ele não sabia que tinha. Enquanto isso, o irmão que cresceu sem adoção cruzou com alguém que reconheceu algo nele. Um traço no rosto, uma data, um detalhe que parecia pequeno demais para importar. Mas importou. Pela primeira vez, alguém disse: "Você pode não estar sozinho nessa história." Aquela frase caiu como um peso e um alívio ao mesmo tempo. Sem saber,
Ambos começaram a caminhar na mesma direção. Arquivos, registros, memórias esquecidas. Cada passo era acompanhado de medo, e se a verdade doesse mais do que o vazio, ainda assim, havia algo mais forte puxando-os para frente. Porque algumas histórias não aceitam ficar incompletas para sempre. A confirmação não veio de forma cinematográfica, mas foi devastadora. Um nome repetido em 2 arquivos diferentes. A mesma data de nascimento. O mesmo hospital. Quando as peças finalmente se encaixaram, não houve euforia, houve silêncio. Um silêncio pesado, desses que fazem a pessoa sentar, respirar fundo e encarar a própria vida com outros olhos. Para o gêmeo adotado, a verdade trouxe gratidão e culpa ao mesmo tempo. Amor pelos pais que o criaram, e dor pelo irmão que nunca teve a chance de crescer ao seu lado. Para o outro, a revelação não foi vingança nem alívio imediato. Foi luto. Luto pela infância que poderia ter sido diferente, pelas noites que poderiam ter sido menos solitárias. Ambos perceberam que não havia culpados fáceis. A adoção salvou um, mas esqueceu o outro. E isso não anulava nem o amor recebido, nem a dor acumulada. A verdade não resolveu tudo, ela apenas abriu uma porta. E do outro lado dessa porta, estava algo ainda mais assustador. O encontro que mudaria para sempre o sentido da palavra família. E se eu te dissesse que a adoção pode ser o maior ato de amor, e, ao mesmo tempo, a origem de uma dor silenciosa? Essa não é uma história sobre erro ou culpa, mas sobre escolhas feitas depressa demais. 2 bebês. Um destino dividido. Uma verdade descoberta tarde demais. Talvez você acredite que família é quem cria, e eu também acredito. Mas e quando o sangue chama, mesmo depois de anos de silêncio? Fique comigo, porque essa história não é sobre o passado, é sobre o que fazemos quando finalmente entendemos quem somos. O encontro aconteceu sem abraços imediatos. Sem palavras ensaiadas. 2 adultos frente a frente, observando no outro algo que parecia um espelho atrasado no tempo. O mesmo jeito de franzir a testa, a mesma pausa antes de falar. Não foi alegria instantânea. Foi reconhecimento. Um sentimento estranho de eu te conheço, mesmo sabendo que nunca tinham se visto antes. Eles conversaram com cuidado, como quem pisa em terreno frágil. Cada história contada revelava diferenças dolorosas, mas também coincidências impossíveis de ignorar. Nenhum dos dois tentou ocupar o lugar perdido do passado. Não havia como recuperar a infância dividida. O que existia ali era uma escolha consciente. Deixar que o presente criasse algo novo, mesmo que imperfeito. No fim, eles entenderam que o sangue os ligava, mas não os definia por completo. A adoção dos gêmeos não foi apenas uma separação, foi uma prova de que o amor pode salvar e ferir ao mesmo tempo. E talvez a maior maturidade não seja apagar o que doeu, mas aceitar que algumas histórias só encontram sentido quando paramos de perguntar e se e começamos a perguntar e agora. No fim, eles entenderam que não havia como voltar atrás, apenas seguir em frente com mais consciência. A adoção dos gêmeos ensinou que amor não apaga feridas automaticamente, ele ensina a conviver com elas. Talvez família não seja quem esteve desde o começo, mas quem escolhe ficar depois da verdade. Agora me diga nos comentários, você acredita que o amor pode compensar uma separação tão profunda? Se essa história tocou você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precise refletir sobre o que realmente significa ser família.